Uhum. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir depois. Estamos ao vivo, Ícaro? Estamos. Ao vivo. Eu vou... Parece que estamos. Estamos. Sim, estamos ao Oi, vivo. pessoal. Tem umas pessoas aqui já chegando. Eu vou pedir que você compartilhe esse programa. Daqui a pouquinho a gente resolveu entrar no ar antes da hora, né? Daqui a 1 minuto a gente começa uma live sobre a revisão da vida toda. E nós gravamos alguns vídeos no dia de ontem, surgiram muitas perguntas. E eu não olhei as perguntas do teu canal, Bebel, do teu vídeo. Mas a gente agora vai trazer as últimas notícias e vai dar. E você que quiser perguntar, eu vou escrever aqui no chat. Boa tarde. Não, está no privado. Acho que está no privado. Vamos o público aqui. Eu não sei, eu estou errando aqui alguma coisa. Mas, enfim, você pode escrever aí, eu vou ficar ligado no chat e, consequentemente, trazer a pergunta que você colocou. Beleza? Vamos compartilha aí. Doutora Bebel, já dá para a gente começar. São 12 horas, nosso horário programado. Boa tarde, doutora. Obrigado por aceitar o convite. Ícaro, você não quer sair da tela, não, para ficarmos aí, doutora Bebel? Maravilha. Para a gente poder ver que a doutora Bebel, além de muito competente, é um lindo exemplar de baiana, né? E tem um bom gosto musical. Né? Doutora, que confusão foi aquela que nós fizemos? Eu gravei, a gente estava batendo bola, aí eu gravei um vídeo lá eu estava em Guarulhos, né? Dizendo que foi adiado para hoje. Aí depois algumas pessoas chegaram e comentaram no canal, dizendo que não tinha sido adiado. Conta aí para a gente, né? Já que a gente estava junto aí nesse processo e você estava acompanhando fato a fato, né? Precisa contar para a gente suas fontes, não? Vamos lá. Pois é, a gente estava junto no congresso lá da Uneprem, né? Lá em Bento Gonçalves, a gente estava nesse evento que foi muito, muito importante, muito bacana para o regime próprio, e estávamos de retorno, né? Os dois, voltando para suas casas, e tentando acompanhar como se deu essa votação, como iria ser, né? A gente já sabia que antes tinha votação de uma outra ação, né? Que nós sabíamos, sem sombra de dúvida, iria demorar, porque só tinham 2 votos. Então, assim, os votos dos ministros, eles costumam se alongar nesses votos, né? Então, assim, já era imaginado, já era esperado que não houvesse efetivamente a continuação, mas nós precisávamos noticiar, porque poderia ter acontecido. Precisávamos acompanhar, porque poderia ter acontecido, né? Poderíamos ser surpreendidos com votos muito rápidos nessa ação anterior que discutia a questão de paridade das partes no processo, né? Em relação, quando você, na verdade, vai decidir onde se sentam cada parte, não necessariamente você está dizendo só onde se senta, mas existe toda uma discussão de fundo em relação às forças serem iguais, né? Juiz, a quem defende. E aí eu vou chegar no seu ponto. Tudo isso, por exemplo, porque, inclusive, também houve um comentário nesse sentido, né? A gente ficou ali esperando, eles estão decidindo quem senta onde, não está se decidindo só isso. E essa decisão conta também para a decisão da revisão da vida toda, porque você está decidindo quem tem a paridade ou não. E aqui a gente tem, na ação da revisão da vida toda, o INSS, que é uma autarquia federal, e temos
os segurados aposentados, né? O que aconteceu? O julgamento foi se alongando, e aí, por volta das 18 horas, né, comentando com o Ricardo, eu estava embarcando, entrando no voo, e aí falei, não vai ser hoje, a notícia que eu tenho aqui é que vai para amanhã, vai para a pauta de amanhã, no caso hoje, dia 24. Aí falei... Isso eram 6h30, né? Foi na hora que eu estava entrando, eu estava embarcando, entrando no avião, literalmente, com o celular na mão, tentando pegar ali aquelas últimas atualizações, e mandei uma mensagem, falei, avisa todo mundo, faz um vídeo e grava aí, né? Porque eu estou entrando no avião, não tenho como gravar, não tenho como dar sequência. E então, embarquei. Quando eu desembarco, em São Paulo, já mais de 8 horas da noite, que eu vi que havia uma mensagem informando, né, que já não seria mais no dia de hoje, né? Mas, enfim, às 6 horas da tarde, às 6h30, ali mais ou menos por aquele horário, a nossa expectativa é de que fosse pautado ainda hoje, né? Que tivesse a sequência desse julgamento ainda hoje. Modéstia sua, doutora. Modéstia sua, eram as suas fontes. Os seus bastidores, os cafezinhos que a senhora faz, ela é especialista em café. Isso é importante, a gente tem que manter, né, essas informações aí, a gente tenta mesmo pegar lá. Né, que eles, em princípio, tinham deixado, mas quando prestaram atenção e viram que ia ter jogo do Brasil, aí eles tiraram, né? A gente imagina que é justamente por isso, né? Porque, veja, você vem hoje para uma sessão que se inicia uma sessão que está prejudicada, né? Por conta do expediente aí ter se alterado em razão do jogo. A gente sabe que é uma realidade, né? É um fato. Agora, doutora, a pergunta que todo mundo quer saber, será que até o final dessa semana a gente consegue ter essa definição dessa data? A definição de tudo, né? A gente queria a definição, a gente queria a conclusão desse julgamento para ontem, né? Mas a expectativa nossa, a expectativa do que passar para a gente é que até sexta-feira eles definam se será pautado para a próxima semana, né? Lá para a quarta, quinta-feira da próxima semana. É a expectativa de que até sexta-feira, até amanhã, a gente tenha esse posicionamento, tá? Mas Maravilha. não há certezas, a gente não pode definir, dizer que há certezas. Deu uma falha aí, eu não sei se foi na minha máquina ou se foi na sua máquina, então, repetindo aí, se por acaso no vídeo falhou, há uma expectativa de que até amanhã se pronuncie, que pode ser marcado até amanhã e que seja para a próxima semana. Agora eu vou fazer uma pergunta assustadora, doutora. Pode ficar para o próximo ano? Veja só, particularmente, eu acho que vai acabar acontecendo isso, tá? Bom, a gente não tem como dar essa certeza, né? Porque são muitas questões que independem só do nosso desejo, mas que existe a possibilidade, sim, existe, porque se ela não for pautada para a próxima semana, voltamos para aquela situação, né? Ou se não for pautada para algum outro dia já, desde hoje, desde o dia de amanhã, voltamos para aquela situação de que a gente não sabe quando novamente retornará a pauta. Lembrando que o STF entra em recesso já no próximo mês e só retorna em fevereiro. Perfeito. Deixa eu dar um alô aqui, um abraço para Corte Talks, que mandou um olá, Corte Talks Oficial, para Neto Muniz, um abraço grande para vocês, obrigado por estarem com a gente. O público está aumentando, doutora, né? Só para você que está chegando agora, a gente já explicou que quando eu gravei aquele vídeo, foi numa tabelinha com a doutora Ana Isabel Jordão, que estava com as fontes dela monitorando. Naquele momento, a previsão, a vontade do STF era julgar hoje. Mas aí, então o vídeo saiu às 6h30, né? Às 19h45, 19h30 mais ou menos, eles compreenderam, já no finalzinho, eles compreenderam que era inviável
né, porque ia ter Jogo do Brasil e tiraram da pauta. E ela acabou de nos dizer que tem uma expectativa de que até amanhã seja possível ser marcado, ela torce que seja marcado até amanhã, para que seja julgado na próxima semana, porque ela falou que já faz muito tempo, já demora e muita gente quer. E esse inclusive, doutora, foi o comentário de muitas pessoas. Muitas pessoas indignadas, muitas pessoas querendo que se respondesse logo, resolvesse logo isso, né? E aí, doutora Ana Isabel Jordão também disse que acha que, infelizmente, o mais provável é que seja julgado no próximo ano por conta do recesso. E se lembrando, né, Ricardo, que isso é a minha opinião, isso é uma opinião, um sentimento meu, muito pessoal mesmo, tá? Não isso aí tem a ver com a minha visão, a minha percepção, tá? A minha torcida é que não seja assim, é que seja logo. Você está nos assistindo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque a gente vai te manter informado. A gente tem probabilidades, mas a gente fica muito atento à realidade, porque a gente não é profeta, né, doutora? E, consequentemente, a gente lança projeções e possibilidades e vai acompanhando. Você que quer nos perguntar, fica à vontade, coloca aí no chat, faz a tua pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta mais prática, doutora. Vamos lá. Eu queria perguntar quem é que pode ser beneficiado pela revisão da vida toda? É sempre muito importante a gente estar revisitando isso, porque, infelizmente, quando a gente tem essas revisões, né, você tem aí muita gente explicando e chamando os aposentados para fazer essa revisão, e muitas vezes as pessoas vão enganadas, né? Doutora, deixa eu atrapalhar a senhora, me desculpe um pouquinho. Fica à vontade. Eu estou vendo aqui que o nosso público está grande e não tem tanta curtida. Galera, curte para nos ajudar, compartilha, porque a doutora Ana Isabel Jordão merece, é uma advogada competentíssima, disponível, comprometida há muito tempo, responsável por muitas vitórias de segurados. Ela merece. Vamos curtir e compartilhar essa explicação da doutora Ana. Por favor, doutora. Vamos lá. O que acontece com a revisão da vida toda, tá? Essa revisão ela se aplica para aquelas pessoas que se aposentaram após a criação da regra nova, que se deu a publicação da lei no dia 28 de novembro de 1999, tá? Precisa ter se aposentado após essa regra, mas tem um outro limitador, precisa ter se aposentado antes da emenda 19, ou após a emenda 19 com direito adquirido. Mas você tem aí, esse lapso temporal de pessoas que vão ter direito. Por quê? Porque a partir de novembro de 19, a regra ela passa constitucionalmente a prever o mês de julho de 94. Tá? Desculpa. O mês de julho de 94, exatamente. Então, está lá dito no artigo 26 da emenda constitucional que a aposentadoria será calculada com base numa média que se inicia em julho de 94. Ele não cria regra de transição. Então, quem se aposenta pelas regras já da emenda nova não tem direito. Isso é importante, Ricardo, que se diga. Por quê? Até essa mudança de regra em novembro de 2019, a gente simplesmente dizia, não, quem se aposentou após a nova lei, que é novembro de 99, tá? Então, a pessoa precisa ter se aposentado entre novembro de 99 até o mês de novembro de 2019, ter contribuído, né, ter feito contribuições anteriores a julho de 94, porque se a pessoa ingressou também depois de julho de 94, também não vai adiantar essa reforma, não vai aproveitar ele para nada. Então, você precisa ter contribuições lá atrás, no passado, na década de 80, no início da década de 90, e precisa também estar atento a um ponto muito importante. O prazo para rever qualquer benefício é de 10 anos. Se você não tem tanta certeza, está chegando perto desse prazo de 10 anos que você recebe benefício, você precisa procurar alguém que saiba,
fazer uma análise do seu caso, porque aplica-se a decadência. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Tem gente que não se aposentou, está para se aposentar, mas pode se beneficiar dessa tese também, não pode? Pode, porque ela pode ter a aplicação de direito adquirido. Ela requer, aí vamos imaginar, o INSS concede pela regra atual, e aí ela vai e faz um pedido de revisão, dizendo, não, eu vou querer pela revisão da vida toda. Daqui a pouco eu vou perguntar à doutora Ana Isabel se ela acha que a gente vai ganhar. Quais são os prognósticos? Vai ganhar. Quais são os prognósticos? Sendo os próximos capítulos. Por enquanto, eu queria perguntar o seguinte. É uma boa tática, isso vale para os segurados que estão assistindo a gente e para os advogados previdenciários. É uma boa tática pedir no INSS ou pedir na Justiça sem fazer uma simulação antes do valor? Acho temeroso. Acho muito preocupante você pedir, por diversos motivos, Ricardo. Veja bem, quando a gente fala de um processo judicial, por exemplo, quem é que está pagando? Quem é que está pagando o curso desse processo? Sou eu e você, somos nós, toda a nossa audiência aqui, essas pessoas que pagam. A gente paga para a justiça existir. Então, se a gente fica pedindo para a justiça uma coisa que a gente nem sabe se a gente tem direito, a gente está gastando o nosso próprio dinheiro. Primeiro, a gente precisa ter essa consciência, tá? Que todo mundo pode ter acesso à justiça, mas a gente precisa ter acesso à justiça com responsabilidade. Por quê? Quando a advocacia começa a ajuizar isso desenfreadamente e tal, isso diz muito mal da advocacia também, né? Isso deixa com que as pessoas que estão no judiciário nos vejam com maus olhos, né? Então, você precisa preparar a sua ação, você precisa saber efetivamente se o que você está pedindo é legal no sentido de ser bom. Será que vai melhorar? Eu ia perguntar isso. A renda pode piorar? Pode ficar menor? Pode. E eu vou te falar um caso de uma avaliação que eu tenho de casos práticos, né? Bom, como a gente tem nosso escritório, temos uma carteira já de clientes, quando a revisão da vida toda começou a ganhar força, a ganhar fôlego, nós fomos chamando os nossos clientes e os informando sobre essa possibilidade. Quando a gente começou a fazer esses cálculos, muitos clientes, a renda ou empatava ou diminuía. Explico por quê, Ricardo, não é difícil de entender. Muita gente começou a trabalhar na década de 80. Muita gente tem as suas primeiras contribuições na década de 80. Normalmente, quando a gente começa, a gente ganha bem ou a gente ganha menos? Ganha né? menos. A maioria das pessoas começa em cargos, né, menores, com remunerações menores, e ali vai galgando, vai se capacitando, vai investindo em sua carreira, vai alcançando novos voos, e a remuneração vai, geralmente, seguindo essa ascensão de carreira. Você vai ter exceções, você vai ter pessoas que contribuíram bem, sofreram um período de desemprego, tiveram que contribuir no mínimo, só para não perder qualidade segurada. Então, são algumas circunstâncias. Ou aquelas pessoas que sempre ganharam, né, fizeram, de repente, um concurso para uma Petrobras, um Banco do Brasil, etc., ganharam sempre acima, sempre tiveram suas rendas no teto ou acima do teto, contribuindo, assim, no teto da Previdência, e aí, sim, vale a pena você fazer essa simulação. Mas nós, no nosso escritório, por exemplo, não ajuizamos nenhuma revisão da vida toda sem o devido cálculo. O cálculo meticuloso. Você que chegou agora, daqui a pouco eu vou perguntar à doutora se ela acha que a gente tem chance ou não de ganhar, qual é a avaliação dela. Doutora, tem um comentário aqui, eu não sei se é Nila de Ramos ou é Nilade Ramos. Tema muito bom, Jordão Advogados sempre nos deixando atualizados nas informações. Deve ser alguma cliente muito feliz aí e que acompanha o escritório de vocês. Olha, você que está nos assistindo, eu quero fazer um convite. Ícaro vai colocar um QR Code aqui na tela, porque tem duas perguntas ainda que eu vou fazer sobre a revisão da vida toda, tá? Que nos interessa. Se a gente ganha e sobre essas pessoas que podem se aproveitar dessa situação.
Esse QR Code que está aqui na tela é para você entrar no Clube de Descontos, que são grupos de WhatsApp e de Telegram. Você que escolhe que grupo vai ficar, a depender das suas afinidades. Se você prefere WhatsApp ou Telegram e quais são os temas. E esse Clube de Descontos, ele é muito bom, porque além de trazer informações privilegiadas, cursos, treinamentos, cursos gratuitos, inclusive, né? Ele também, a gente, antes de divulgar, a gente divulga para essas pessoas. Só para você ter um exemplo, tem um curso que eu e a doutora Ana estamos fazendo, que está por R$ 250, é o preço normal, é o preço de mercado. Lá, quando foi lançado, foi R$ 90. Então, é só para citar um exemplo. A gente sempre está fazendo atividades e promovendo. Então, convite. Aí, veja, em cada ferramenta você tem 3 grupos. Se você só se interessa por tema de previdência do servidor RPPS, então tem lá o grupo do RPPS. Se você só se interessa pelo RGPS, aí você tem um grupo de RGPS. E se você se interessa pelos dois, aí você entra no grupo, que é o grupo que é de todos. Né? Com isso, você seleciona o que você quer receber de informação, você não fica recebendo nem menos, nem mais. Tá bom? Doutora, tem uma situação, eu conheço uma pessoa que foi... bom, você sabe que existiram bancos estaduais poderosos. Sim, até um certo tempo. Existiu o Baneb. O Baneb, aqui em Pernambuco, o Bandep, São Paulo, Banespa, que inclusive tem agências em todo o país, acho que Banerj, não sei se ainda existe. Sim. E esses bancos foram fechados e muita gente foi demitida. Essas pessoas que trabalhavam nesses bancos ganhavam muito bem. Então, provavelmente, tem uma grande chance dessas pessoas serem, depois que sai dali, eu conheço, inclusive, uma pessoa desse contexto, tem outras fontes de renda, mas que não com aquele padrão de antes. Sim. Trabalha com um cargo público, por exemplo, veio um caso que era uma bancária, tinha uma vida muito boa, tal, foi privatizada, ela perdeu, ela foi professora por um tempo, depois fez uma atividade privada, né? Então, nesse caso, aquela média lá atrás vai ajudar, porque era alta. Isso, porque era alta. Em que você começa de baixo e vai crescendo na carreira, não é interessante, vai diminuir o seu benefício, como a doutora explicou agora há pouco. Mas nesses casos, né, que você tem uma renda alta e você tem uma queda, ou você passa um período de desemprego grande e fica pagando só pelo salário mínimo como autônomo, né, isso pode te ajudar. Doutora, pelo que eu entendi, essas pessoas que estiverem nessa situação que ajuda, tem que verificar se aposentaram há 10 anos, é isso? Se passou de 10 anos, elas não podem pedir revisão. Infelizmente, não. É o que o direito chama isso de decadência. Você tem o direito? Tem. A gente vai reconhecer que você tem o direito, mas a gente não vai te dar, porque você perdeu o time. Beleza. Né? Você perdeu a hora, deixou passar a hora. Assim, olha, Ricardo, eu acho que é importante também a gente falar, só fazer um parênteses aqui, que é muito importante, a questão da documentação. Tá? A gente geralmente busca essa informação no CNIS, mas o CNIS é algo moderno. Tá? Então, o que eu quero dizer que é moderno? Na década de 80, não existia o computador como existe hoje. Esses dados não estavam armazenados no computador como hoje está. Então, pode haver situações em que a pessoa não tenha essa informação de valor no CNIS. E aí seja necessário, então, buscar o quê? As chamadas fichas microfilmadas, as microfilmagens. Então, você pode solicitar isso, né? Pode acontecer, e aí, quando você pergunta por estratégia, se vale a pena dar entrada ou não, se a pessoa estiver na iminência de chegar nesses 10 anos, talvez não dê tempo de você receber essas microfichas. E aí, talvez você tenha que dar entrada sem esse cálculo para providenciar a documentação. Mas precisa providenciar a documentação, fazer o cálculo, se for o caso, desistir da ação. Então, é melhor já procurar um advogado e já ver esses detalhes.
Não é isso, Com doutora? certeza, porque você precisa saber se está no tempo de pedir, se está perto, se está longe, se você tem tempo de providenciar provas, porque nem sempre você baixar aquele documento do INSS, aquele extrato previdenciário chamado de CNIS, ele vai te dar as informações que você precisa, entendeu? Porque a gente precisa fazer todo um histórico da vida, toda uma análise do histórico da vida laboral, como, por exemplo, você coloca, trabalhou em tal lugar, poxa, se você trabalhou em tal lugar, às vezes você pega a carteira do cidadão, não tem a informação de valor no CNIS, mas você pega a carteira dele e vê que ele trabalhou em um determinado lugar que a gente sabe que tinha um padrão remuneratório X. Então, você, como advogado, vai saber, né, ou você que procura um advogado, esse profissional deve ser um especialista, justamente porque ele vai saber fazer essas análises e lhe propor situações, né, e lhe demandar que sejam fornecidas documentações justamente para você fazer essa análise detalhada, precisa ser uma análise detalhada da vida laboral do indivíduo. Maravilha. Agora sim, a gente chega à nossa última pergunta para fechar a nossa atividade. Lembrando que que a Rede Previdência vai ficar sempre alerta para qualquer novidade da revisão da vida toda, te avisar. Então, agradecer a você que sempre curte e compartilha os nossos vídeos, que sempre dá o apoio e que faz a Rede Previdência crescer como tem feito, e que está inscrito e que ativou o sininho de todas as notificações. Quem não fez assim, o convite é que faça. É muito importante para a gente. Doutora Ana Isabel Jordão, antes... você responde essa pergunta e também fica à vontade já para fazer suas últimas considerações e dar o boa tarde e correr para a sua vida corrida, das suas atividades. E aí, será que a gente ganha essa revisão da vida toda? Como dizem os jovens, Ricardo, essa é a pergunta de milhões. Ou melhor, é a resposta de milhões. Né? Porque hoje em dia eu já falo da juventude com uma certa distância. Né? Mas, veja bem, olha só, eu sempre fui muito pessimista em relação à revisão da vida toda, até o voto de Alexandre de Moraes, que foi o último ministro que votou, né? Eu achava que a gente não ganhava. E aí eu fui surpreendida, mas queria registrar que, por exemplo, o professor Frederico Amado não foi surpreendido. Né? Ele, desde há muito tempo, ele já dizia que o prognóstico dele era de que nós iríamos ganhar, nós segurados, no caso ele e INSS iria perder. Em julho, eu estive com o Frederico, né, num evento, nós discutimos alguns casos, algumas ações que estão em discussão no STF, e ele foi muito firme em dizer que, na opinião dele, veja, eu estou falando aqui da opinião dele, que ele, inclusive, externou publicamente, né, então não há nenhum problema em se tratar disso aqui, publicamente também, e que, na opinião dele, né, e aí a gente brinca aqui na Bahia, eu, Ivan, professora Luana Horiúch também, e Frederico, nós que estávamos nessa mesa redonda nesse dia, né, a gente brinca que Frederico parece que tem realmente uma certa bola de cristal. Os palpites dele são muito bons, ele tende a acertar. Né? Mas a gente também precisa dizer que ele tem trabalhado nessas ações do Supremo Tribunal, né? Ele tem atuado como procurador que junto aos tribunais especiais, aos tribunais superiores. Então, o prognóstico de Frederico, desde antes do voto de Moraes, é que nós ganhássemos, né? Que os segurados tivessem essa vitória. Até o voto de Moraes, eu lhe confesso que o meu prognóstico não era dos melhores, porque eu não estava muito confiante justamente no voto de Alexandre de Moraes, pelos votos anteriores que ele tinha dado em matérias de previdência. E aí a gente vem com aquela confusão, fomos surpreendidos, né, com o pedido de destaque de Nunes Marques, que levantou essa bola de novo para essa confusão, mas o STF entendeu que o voto de Marco Aurélio, que era o relator dessa ação, né, o voto de Marco Aurélio, que se aposentou, ele será computado. Então, nós temos um placar de 5-6. Claro que isso não nos deixa com um sentimento de muita folga, de muita... Né, mas o prognóstico, por exemplo, de Frederico nos anima. E hoje, com esse entendimento de que o voto do ministro Marco Aurélio
não será revisto por André Mendonça, eu acho que nós vamos ganhar. Só acho que realmente aí é um prognóstico meu, de alguma forma isso vai ficar para a pauta do ano que vem. Eu também tenho um palpite, viu? André Mendonça, de agora, talvez não seja o mesmo André Mendonça de um mês atrás, não é? Verdade? Porque muita coisa mudou. A gente vê um certo alinhamento com as pautas governistas por parte de muitos ministros, né? Infelizmente, por exemplo, o ministro Barroso frequentemente fala em finanças públicas, que é um tema que não tem a ver E Barroso é um dos primeiros. Propriamente dito, né? É um dos grandes defensores, ele quem trouxe à baila esse argumento financista, sobretudo na desaposentação. Então, desde a desaposentação, que quando fala Barroso vai votar, eu falo, vai vir a conta. Exato. Eu já vi votos incríveis, muito bem estruturados dele, mas esse argumento financista de que é ruim para as finanças públicas não faz sentido nenhum. Quer dizer que matar gente, se for necessário matar pobre, para ajudar as finanças públicas, vai estar certo. É o princípio das finanças públicas, esse novo princípio, né, que ele está criando. E como a gente estava conversando nos bastidores, né? Finanças públicas é uma escolha. Quando se fala em equilíbrio fiscal, em ajuste fiscal, é ajuste fiscal para quê? É menos direitos e mais dinheiro para os banqueiros? É isso? É que é finanças públicas? Doutora, nosso tempo está chegando, né? Vamos dar uma boa tarde para o pessoal, um bom almoço. Né? Isso, muito obrigado por dedicar seu tempo, não apenas agora, esse tempinho agora para esclarecer, mas o tempo que tem dado todo dia para acompanhar os fatos e trazer conteúdo de excelente qualidade para o canal. Boa tarde, telespectadoras, telespectadores. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada mais uma vez essa oportunidade da gente estar discutindo aqui, tentando trazer alguma informação de qualidade, uma informação correta para aqueles que nos acompanham, né? Então, eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui podendo conversar com esse público, né, tão qualificado, né? E agradeço também a Ricardo, essa parceria aí, né? E essa nossa amizade também, né, que tem gerado esses frutos aí, essas discussões sempre nos animam, né? E aí a gente vai crescendo. Pessoal, é isso. Vamos continuar acompanhando, tá? A gente volta aí a qualquer momento, né? com novas informações. Boa tarde, obrigado, Ícaro. Pode fechar a transmissão.